A pandemia do coronavírus fez de 2020 um ano conturbado para o mundo. Estados Unidos e Brasil, então liderados por presidentes com visões semelhantes sobre a doença, privilegiaram a economia, em vez da saúde, na contramão da maioria dos países. Nos Estados Unidos, Joe Biden foi eleito prometendo mais atenção ao combate à pandemia e à retomada da cooperação multilateral. Além das inúmeras crises que marcaram o governo brasileiro em 2020, a derrota de Trump, a quem Jair Bolsonaro se alinhava incondicionalmente, enfraqueceu o presidente brasileiro. Somam-se a isso os atritos com a China e a visão do Brasil nas organizações internacionais. Em entrevista ao Planeta Azul, Ricardo Senes, economista e cientista político, diz o que se pode esperar da política externa brasileira em 2021 e de investimentos estrangeiros no Brasil. Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós vamos conversar com Ricardo Senes, economista e doutor em ciência política, sócio da Prospectiva Public Affairs. Olá, Ricardo, bom dia. Um prazer estar com você aqui no Planeta Azul. Olá, Rodolfo. Prazer é meu estar com você de novo nesses debates sempre fundamentais aqui para quem quer entender o país, né? Pois é, entender o país. Você é um homem que fala para investidores estrangeiros, grandes empresas brasileiras e fala sobre o Brasil. Mostra para estrangeiros o que é o Brasil, como você vê o Brasil. Como é o Brasil para investidores estrangeiros hoje? Olha, Rodolfo, realmente o Brasil hoje é difícil de explicar porque você tem uma somatória de processos que estão acontecendo no país e que não são fáceis de um estrangeiro entender. Então, Nem eu mesmo os acho que brasileiros. e Nem até os mesmo os brasileiros, brasileiros. aliás, até os analistas têm dificuldade, né, de conseguir acompanhar a lógica de algumas questões aí. E eu diria, talvez, Rodolfo, daria para dividir em duas partes aqui, uma questão mais econômica e uma parte mais político-institucional, né? A parte econômica, eu acho que o Brasil segue numa situação muito semelhante ao que a gente vem tendo, infelizmente, de uns anos para cá, que é um certo empate sobre o projeto econômico que o Brasil vai adotar, né? Nós vamos partir para um modelo mais de abertura de mercado, privatizações, reformas estruturais mais pesadas, etc. Ou nós vamos recuperar e manter, vamos dizer, um aparato econômico que nós sempre tivemos no país, sempre construímos nos últimos, talvez, sei lá, dos anos 60, 70 e 80, ou seja, não é trivial explicar esse modelo econômico do Brasil, que é uma coisa meio híbrida, que vai para frente, vai para trás, etc., e sem muita convicção. Então, eu acho que tem um espaço de tentar olhar um cenário econômico que é sempre uma ginástica aí difícil de fazer. E, de outro lado, tem o componente político-institucional, que alguns países que são mais maduros, essa vertente político-institucional é quase que dado como um default, assim, ele é uma constante. Mas no Brasil, não, né? No Brasil, essa é uma variável que realmente impacta a performance econômica, risco de investimento e precisa ser tratada. E nesse campo a gente, infelizmente, não está indo muito bem, não, Rodolfo, porque assim, a instabilidade institucional do país é muito marcante e eu diria que a gente está num momento em que o governo federal, na mão do presidente Bolsonaro, ele é completamente, vamos dizer, fora dos padrões da normalidade política, tá certo? Não, é o mínimo que a gente pode dizer sobre isso. Isso, para o investidor estrangeiro ou para o grande investidor brasileiro, é uma combinação que não é muito favorável. Nós estamos passando por um momento... Não é à toa que o investimento externo brasileiro caiu tanto, né, como fazia muito tempo que não caía. Ano retrasado e ano passado, nós estamos quase metade do investimento externo estrangeiro que a gente recebia anteriormente. Isso é sinal um pouco dessa deficiência. Que perguntas os estrangeiros, os investidores estrangeiros, as empresas fazem a respeito do Brasil? Olha, tem um lado que é bem macroeconomia e depois tem um lado que é microeconomia, né? Macroeconomia, assim, tem muita preocupação sobre a sustentabilidade, por exemplo, da política fiscal do país, né? A solvência do ponto de vista fiscal. Tem muita pergunta com relação aos marcos regulatórios e a questão da certa segurança jurídica, né? Ou seja, se os contratos que você assina
realmente vão ser interpretados da mesma maneira ao longo do tempo, ou você vai mudar a interpretação com relação ao contrato. Então, assim, você tem um lado que é vinculado um pouco a a questão mais macro. E depois você tem questões específicas sobre determinados segmentos. Por exemplo, e aí você tem um misto, Rodolfo, para ser um pouco mais otimista aqui, você tem um misto de setores que acabam indo bem no país, mesmo com esse ambiente macro ruim, e outros setores que não estão indo nada bem. Mas, por exemplo, você tem um rol de setores do país, energia, agronegócio, essa área toda de TI, né, e-commerce, sistemas de pagamentos eletrônicos, esse mundo de TI vai razoavelmente bem no país. Você tem a área de saúde, farmacêutico, equipamento médico, hospitais, que também tem tido um processo importante aí de crescimento, a área de seguros. Então, você tem alguns segmentos no país que tem ainda um drive de crescimento, mesmo com esse ambiente macro ruim. E outros que realmente estão indo muito mal, né? A parte de maquinaria, de têxteis, de autopeças, etc., que não estão indo muito bem. Então, assim, a manufatura tradicional, você diria? A manufatura tradicional? Exato. Você tem uma parte da manufatura tradicional que não está indo bem. E as políticas, e que sofrem muito com essa inconstância na política econômica do país. São setores que são capital intensivo em boa medida, ou seja, dependem muito de máquinas, de instalações, de logística e etc. E é o que a gente chama, na economia tem um conceito que eu acho muito interessante, que chama de complexidade econômica. Os segmentos que dependem muito de complexidade econômica, ou seja, você tem cadeias de fornecedores longas, você tem um sistema logístico complexo, etc., esse pessoal sofre mais. E exatamente, Rodolfo, esse é o problema. É o setor que estão sofrendo mais, são setores que geram empregos mais qualificados, geram empregos mais estáveis, ou seja, de médio e longo prazo, e geram cadeias de valores mais ramificadas no país. Então, a gente perder esse segmento, do ponto de vista econômico, é ruim, e do ponto de vista social, é péssimo. Então, tem aí um desafio gigante para esse segmento, sem dúvida nenhuma. Uhum. Agora, é claro que em questão de grau não se pode fazer comparação nenhuma, mas essa instabilidade não é um privilégio brasileiro. O mundo mudou muito rapidamente nos últimos anos. Os Estados Unidos acabam de eleger um presidente quase que frontalmente contrário ao presidente anterior, Biden versus Trump. A China avançando a passos largos na dominação da economia e da política mundial. Eles entendem isso como parte desse movimento mundial de renovação, de mudança? Olha, eu acho, você tem razão. Quando a gente olha para outros países, você tem processos que às vezes remetem a uma certa instabilidade. Mesmo a Europa, você teve países que passaram aí por governos de extrema-direita, populistas, etc. Mas eu diria que nesses países desenvolvidos, você tem uma estabilidade institucional que resiste fortemente a esses experimentos, vamos dizer, políticos mais exóticos, né? E no caso da China, que é uma ditadura de partido único, esse tipo de instabilidade é quase nulo. No caso dos países em desenvolvimento, eu diria que, em particular, a América Latina, onde você tem uma dinâmica política bastante aberta, bastante, vamos dizer, pouco consolidada, ou seja, os partidos mudam muito. Você olha na nossa região, tirando aqui o Cone Sul, você tem partidos novos. O novo presidente o novo, já está há alguns anos ali, mas o presidente do México é de um partido que ele criou, né? Chama Morena, né? Uma coisa, não é nem social-democrata, nem socialista, nem liberal, ele inventa lá Isso você tem na América Central inteira, você tem um pouco aqui no norte da América do Sul, onde você tem um pouco no Brasil também, está começando a surgir, né? Esses partidos que você não consegue identificar muito do ponto de vista ideológico qual é a sua identidade. E muda de nome a cada 3, 4 anos. Tal. Ele é um pouco mais consolidado ali na Argentina, Uruguai, Chile, mas subiu para o norte aqui, da América do Sul e América Central, isso muda muito. Isso gera muita instabilidade, porque
diferente dos países desenvolvidos, como você não tem uma instituições sólidas que conseguem processar essa instabilidade no campo político, acontece que você acaba jogando o país numa incerteza, eu diria, muito significativa. Então, eu acho que nós estamos sofrendo um pouco mais dessas mudanças do que Estados Unidos, Europa, China e alguns países asiáticos consolidados, como Japão, Coreia, etc. Isso tem tirado a gente, se você olhar a performance econômica, tem descolado, né? Esses países, em particular da América Latina, têm tido, na última década, uma performance econômica muito ruim e muito abaixo do médio mundial, né? Uhum. Você vê perspectivas de mudança no Brasil? Você falou do embate de duas concepções de economia, né? Uma com Estado maior e outra com Estado menor, para reduzir muito a questão. Você vê perspectivas de mudança? Então, eu acho que a gente tem um jogo político por trás de uma disputa mais tradicional que eu vejo ainda com um pouco de, vamos dizer, dificuldade de avançar de maneira rápida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Você tem um jogo político partidário, eleitoral, com figuras, né, Fernando Henrique, Lula, Temer. Acho que o Bolsonaro é um caso meio excepcional, ele escapa um pouco da lógica tradicional da política, e que tentam implementar algumas agendas, mais, vamos dizer, pró-mercado, ou mais liberais, outras um pouco mais, mais desenvolvimentistas. A questão, Gambarini, que eu acho que está surgindo aí, é que mesmo essas forças políticas, quando assumem a presidência, eles têm tido enorme dificuldade de fazer reformas, mudanças em alguns espaços da política pública brasileira que são ineficientes, são, do ponto de vista distributivo, negativas, ou seja, elas são contrárias ao processo de distribuição, e, principalmente, acabam consolidando áreas, espaços que a gente chama de captura, né, do Estado por parte de grupos, e que acabam resistindo a esse jogo político, que é o legítimo, que, teoricamente, esse jogo político, a gente pode concordar com um ou com o outro, mas o fato é que a população que está escolhendo. Mas você política tem grupos, é isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. É essa parte do jogo democrático. Mas você tem grupos que conseguem se encastelar em espaços do Estado brasileiro que, independente do jogo eleitoral, os caras continuam sempre mordendo aquela fatia e sem produzir, sem devolver para a sociedade na mesma proporção. Então, tem vários grupos assim. Então, você tem alguns oligopólios, por exemplo, na economia brasileira, que não se justificam. Eles são quase que uma transferência líquida de renda da população para esses grupos. Você tem grupos que se beneficiam, às vezes, de arranjos. Por exemplo, eu sou muito crítico à Zona Franca de Manaus. Eu acho que o custo-benefício, se fazia sentido anos atrás, hoje perdeu sentido, mas ali continua tendo uma isenção fiscal, o cálculo é que é quase 23 bilhões por ano, é quase que fosse uma transferência de renda de 23, 24 bilhões todos os anos. Você tem camadas do funcionalismo público que estão completamente descolados, vamos dizer, da média de remuneração de um brasileiro normal, e que continuam tendo privilégios gigantescos. Você não consegue mexer neles, no judiciário, no legislativo, no executivo. Então, assim, você tem camadas, você tem castas no Brasil que conseguem incrivelmente resistir a um processo eleitoral que busca mudança. Só que ele não consegue, a mudança não chega nesse momento. Eu diria assim, então eu sou razoavelmente otimista com o país, eu acho que nós temos um potencial inexplorado no Brasil gigantesco. Eu acho que o brasileiro é um país, é um povo empreendedor. Eu acho que o brasileiro é um bicho inquieto, é criativo, então tem um elemento aí, um potencial, porém, nós não estamos sendo bem-sucedidos em conseguir desmontar alguns castelos aí de privilégios e que atrapalham efetivamente o avanço do país. Mas eu acho que nós vamos conseguir, Gabriel. Mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir. Você é otimista. Sou. Agora, porque o que o leigo vê, o que o senso comum vê, é um parlamento que acaba sendo a representação desses grupos encastelados. Exato. Por que esses grupos, como é que esses grupos conseguem representação parlamentar? Puta, Gambarini, você foi em cima, cara, porque você tem
O Congresso é muito reflexo disso. O Congresso ele é uma representação média da sociedade brasileira, gostemos ou não. Agora, por que você tem um centrão tão grande, tão significativo? Porque você tem uma parte da sociedade que vê nesses representantes um ganho, talvez de curto prazo para eles mesmos, em detrimento de uma lógica mais ampla de desenvolvimento, vamos dizer, mais aberto, mais dinâmico, etc. Então, você tem, sim, grupos que acabam, talvez por uma troca de curto prazo, referendando e reforçando essa lógica de representação provinciana ou pouco republicana ou pouco moderna. Mas você tem razão, o Congresso, você vê essa disputa explícita. Esse pessoal não é majoritário, mas eles são muito significativos. Quando os outros, vamos dizer, que representam interesses, sei lá, por uma política ambiental mais moderna, uma política de educação mais moderna, uma política de tecnologia mais moderna, uma política regional no país mais moderna, esses grupos, às vezes, conseguem ser maioria. E quando tem um aliado no executivo, tem um presidente que está querendo fazer essas mudanças, você consegue avançar na agenda. Quando você tem um predomínio desse outro grupo, vamos dizer, o pessoal do centrão aí, mais fisiológico, e tem na presidência também um sujeito com a cabeça próxima a eles, aí o jogo para, aí o jogo empata. E aí que fica complicado, né? Porque você não é só que empata, você regride, né? Você desmonta algumas políticas, alguns modelos de decisão que eram mais republicanos, mais modernos, e aí você perde tempo. Esse que dá um pouco de desânimo, né? Porque você volta 5, 6, 7, 8 anos atrás de uma disputa difícil de ter sido conquistada. E um pouco, talvez, o pessimismo do momento, acho que tem um pouco a ver com isso. Nós estamos numa conjunção de forças no executivo, no legislativo, que eu acho que não favorecem aí a um processo de modernização do Brasil, né? Bom, desde a década de 90, esse grupo, o Centrão, ou esse grupo mais conservador, mais retrógrado, que chamemos como quisermos, como a gente quiser, esse grupo, ele foi aliado do Collor, foi aliado do Fernando Henrique, foi aliado do Lula, foi aliado da Dilma, foi aliado do Temer e foi aliado do Sarney e é aliado do presidente Bolsonaro. Esse grupo acaba sendo um pouco o fiel da balança, ou seja, ele pesa para um lado ou para o outro e acaba determinando o que pode ser feito no Brasil. Por que isso acontece? Por causa do eleitor, você já explicou. Agora, não há uma força política organizada, suficientemente organizada, é horrível falar, e mais esclarecida, coisa não estou falando do déspota esclarecido, mas de correntes mais modernas que não avançam no Brasil. É isso? É esse o quadro? Então, Gabriel, eu acho que assim, você tem um grupo que está representado por esse grupo mais fisiologista, mais fisiológico, né, mais que a gente chama do centrão, e que não é necessariamente que esse pessoal não estamos falando necessariamente que são corruptos. O que a gente está dizendo é que eles operam numa lógica de curto prazo, de troca muito imediata, por verbas públicas, por um cargo numa estatal e etc. Eles fazem um jogo muito de curto prazo, que ele é parte da democracia. O único problema é quando essa lógica domina a outra lógica. Esse que é o ponto. Então, e esse pessoal, e eu conheço boa parte deles, tenho relação com eles no Congresso e tudo, até por função profissional, é um pessoal que sabe que eles têm uma demanda, às vezes eles representam regiões do país e que, de fato, é uma região mais empobrecida, tem uma dinâmica do mercado muito ainda de baixa intensidade, de muito pouco dinamismo, e dependem, de fato, de muito repasse público, federal, estadual, municipal. Então, na lógica desses representantes dessas regiões, o sujeito, se ele não aparecer lá de vez em quando com verba, com alguma obra, o cara não é reeleito. Então, o sujeito ele está preso um pouco numa dinâmica que tem muito a ver com uma lógica, vamos dizer, de uma certa dependência extremada desses grupos e dessas regiões ou dessas populações com o repasse federal. E aí ele troca qualquer coisa por um repasse. Essa é uma realidade do Brasil e que está representada no Congresso. Agora,
Qual que é o problema que eu vejo aí? E você tem toda a razão, ou seja, esse pessoal está desde o Sarney aí. Aliás, o nome Centrão surgiu durante o governo Sarney. Exatamente. E eles continuam predominantes. E hoje o próprio Lira fala em nome do Centrão, né, quase 30 anos depois, e é o líder do Centrão e etc. Qual que é o problema que eu vejo? É quando o Centrão ele não pode ser dominante. Ele tem que ser parte, vamos dizer, ele tem que ajudar na formação da maioria, mas ele não pode ser dominante. O Centrão ele é útil quando você tem uma agenda de uma presidência com um grupo parlamentar que tem uma certa visão do país, e ele precisa formar maioria, ele chama o Centrão e faz uma barganha, vamos dizer assim, marginal, onde você troca grandes temas por uma troca, vamos dizer, mais fisiológica. Eu acho que é parte do jogo. Isso acontece, aliás, nos Estados Unidos, acontece em qualquer lugar. A questão é quando o Centrão passa a ser dominante, ele definir a agenda. Aí eu acho que o Brasil para ou anda para trás. Mas ter esse pessoal como uma forma de você formar maioria ad hoc, condicionado a um projeto estratégico, que eu acho que mais ou menos foi o que o Fernando Henrique fez, acho que o Lula fez isso, acho que a Dilma não conseguiu fazer isso, e eu acho que o Temer voltou a fazer isso. Cada um com uma agenda, né? Não necessariamente a mesma, claro, mas ele souber, por exemplo, a gente pode gostar ou não, mas o Temer conseguiu aprovar umas reformas estruturais, trazendo esse pessoal para dentro, mas fazendo eles votar em cima da agenda que ele, né, o Temer e o Meirelles, na época, achavam que era estratégico. Cara, aí eu acho que faz sentido. É você saber lidar com essa parcela da representação, mas não ser dominada por ela. O problema é que você pega o Bolsonaro, que é um presidente fraquíssimo do ponto de vista de agenda, um ministro da Economia que está basicamente desautorizado na sua agenda, e aí você nomeia, você apoia um candidato para a presidência da Câmara, que é hoje a segunda figura mais importante do país, do Centrão, e aí se acaba de formar uma situação, vamos dizer, onde o Centrão passa a ser dominante. Eu acho que é essa situação que a gente está hoje que é complicada. Você falando, eu estava pensando no Odorico Paraguaçu. É inacreditável que no século XXI, com sondas em Marte, a gente ainda esteja... veja, na internet você já deve ter visto gravações do Odorico Paraguaçu de não sei quantos anos atrás, que são atuais. É inacreditável, né? É inacreditável isso. Mas é verdade, a gente tem, acho que ficou esse convívio ainda de um país, de um Brasil, de uma representação que está lá no século passado, retrasado, com grupos que estão já olhando o século XXI para frente. Então é paradoxal mesmo, porque nós estamos discutindo 5G, por exemplo, né, essa nova tecnologia que vai permitir a internet das coisas, uma automação da produção mais forte, mesmo de formas de prestação de serviço em telemedicina, estamos falando do século XXI, né? Claro. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com esses temas que são do século passado. Eu acho que isso talvez que caracterize um país em desenvolvimento, essa completa assimetria. Né? Um país realmente subdesenvolvido, ele é só século passado. Um país em desenvolvimento, essa mistura, né, de temas e representações que estão olhando para frente, com temas e representações que são ainda lá atrás. Agora, o fato é que a gente tem, né? Nós estamos voltando a ter pobreza no país, que era uma coisa... Como é que você vai fazer? Você não tem que fazer... Com pobreza, é programa de transferência de renda pura. Você não vai esperar treinar o sujeito, se é que ele é passível de ser treinado, para depois arrumar emprego. Você precisa realmente salvar a vida do cara. Então, nós acho que vamos conviver ainda com esse jogo. O problema, muito tempo, o problema é quando, de fato, predomina uma agenda muito do atraso em detrimento da outra, que eu acho que é o que está acontecendo hoje em dia. Uhum. Vamos falar um pouco da China. China e Estados Unidos, esse grande jogo internacional. O que você prevê nos próximos 5 anos? Rodolfo, o que a gente está vendo, e agora, com os primeiros meses aí do Biden, acaba se confirmando, é que você tem, de fato, um jogo geopolítico ocorrendo de fundo entre Estados Unidos e China, né, crescente. E é um jogo geopolítico, eu acho que com algumas novas vertentes, com alguns novos tabuleiros. Porque o jogo geopolítico tradicional, que a gente viu até, por exemplo, a Guerra Fria, você tinha lá, era um movimento de, entre aspas, formação de aliados ao longo do mundo, em blocos,
onde um tinha uma certa vertente econômica e o outro tinha uma outra vertente. Você tinha uma corrida armamentista muito relevante, baseada na questão da lógica nuclear, principalmente das ogivas, distribuição de ogiva, rapidez, né, de resposta da questão nuclear, etc. Você tinha uma certa disputa geopolítica com essas características. A disputa geopolítica que a gente está vendo hoje, ele tem componentes militares, sem dúvida nenhuma, mas ele acaba assumindo uma outra dimensão. Você tem uma concordância do ponto de vista econômico gigante, que você não tinha na época da Guerra Fria. Né? Você tinha dois blocos econômicos. Hoje, o bloco econômico americano, europeu, chinês, japonês, coreano é mais ou menos o mesmo bloco. Mas você tem uma disputa no campo da ciência e das tecnologias mais sensíveis, que é aí que eu acho que a coisa vai começar a pegar. Então, eu acho que começa a ter uma disputa no campo espacial, não só da questão de órbitas, mas também até, você mencionou Marte, eu acho que a questão de Marte e a Lua entram já nesse novo marco, tá certo? O sujeito, ele quer saber se daqui a 50 anos ele vai poder explorar minério em Marte ou na Lua, ou vai poder ter colônias, né? Qualquer coisa do jeito. Acho que isso é uma dimensão meio futurista, mas me parece que é o que a gente está caminhando. A outra questão é que toda essa tecnologia da internet e da conectividade, ele passou a ser tão central no processo econômico, no processo social, de comunicação, dos armamentos, de georreferenciamento, de sistema de pagamento, banco, ele entrou no core do processo econômico, gestão pública e segurança. Portanto, virou um tema de disputa. Você, se tivesse fragilidade, como hoje muitos países têm, por exemplo, no sistema de georreferenciamento, os Estados Unidos tem o dele, a Europa tem a dela e a China está criando a dela, porque hoje a gente não sabe, mas possivelmente 90% dos serviços que a gente tem eletrônico, ele depende de alguns hubs dessa rede, e, ao mesmo tempo, ele depende basicamente de um sistema de georreferenciamento que é controlado pelos americanos. Então, hoje, você controlar os hubs da rede e controlar as grandes referências sobre as quais se baseiam os serviços passou a ser uma questão de segurança nacional. Então, a disputa, eu acho que da geopolítica está indo para aí. Essa questão do 5G é um primeiro sinal de uma disputa que eu acho que vai ocorrer em outros campos também. É interessante, reforçando isso que você está falando, eu vi ontem uma notícia que a China proibiu que pessoal do Estado, funcionários públicos de alto padrão e pessoal do exército chinês não pode usar carros da Tesla. Foi proibido. Pois Por quê? Porque eles podem achar que aquilo é um centro de transmissão de informações. Claro. Exatamente o que você está... Proibiu ontem. Exato. Mas outro dia, Rodolfo, teve uma coisa interessante, até um sócio meu que me mostrou. Você teve um atentado numa dessas células meio secretas americanas mundo afora, né? Aquelas bases meio semi-secretas que eles têm no mundo, e que foi bombardeada, ela sofreu um atentado. E aí foram ver, a base era secreta, etc. E sabe como é que os caras acharam? Eles viram, no meio de uma região mais ou menos desértica, um padrão de uso desses aplicativos de Cooper, né? O cara faz um aplicativo para você treinar quando você está correndo, fazendo ginástica. O cara conseguiu entrar numa dessas plataformas que fazem esse tipo de serviço e viu no meio do nada um monte de gente correndo. Ele falou, cara, o que é isso aqui? Era uma base americana. Não era uma academia, era uma base americana. Eram soldadinhos americanos usando essa plataforma para uso próprio, corrida, etc. Só que num lugar, aí a dedução dos caras é que era uma base e atacaram a base. Então, um pouco o que você está falando. Hoje você consegue pegar informação, como isso tudo ficou muito desregrado, você consegue achar informação de temas que você não, a princípio não está preocupado com aquilo, mas no fundo, se você usar aquilo de maneira politicamente orientada, ou militarmente orientada, ou ideologicamente orientada, aquilo começa a ser uma ferramenta pesada. Então, o jogo vai entrar por aí mesmo, esse jogo da disputa mais geopolítica de fato, né?
Ricardo, para a gente caminhar para o encerramento da nossa conversa tão agradável, te perguntar, voltar para o Brasil um pouquinho. A decisão da Justiça brasileira de permitir que o ex-presidente Lula volte a concorrer, ou garanta seus direitos políticos, o que significa voltar a concorrer, impacta o raciocínio de investimento ou a preocupação política dos estrangeiros com o Brasil? Eu acho que sim. E, para minha surpresa, eu faço cotidianamente conversas com esses clientes que são majoritariamente estrangeiros. E, paradoxalmente, talvez paradoxalmente, Rodolfo, do que você tem uma visão com relação ao Lula que não é tão negativa como, às vezes, a gente parece aqui internamente. Você tem, por exemplo, no mercado financeiro, talvez uma visão do Lula mais negativa e um certo risco tal. Mas no mundo da economia real, ou seja, o pessoal que trabalha com empresas que são industriais, ou de agropecuária, ou de maquinário, etc., ou mesmo na área de serviços não financeiros, a experiência que eles veem, principalmente do Lula, não é tão negativa. E eles fazem uma diferença que a gente tem que ver se faz sentido fazer ou não, mas eles fazem uma diferença entre Lula e Dilma, muito claramente. Aliás, o próprio Lula, né, quando foi falar lá, simplesmente esqueceu da Dilma, né, como não existisse a Dilma. Sim. Mas porque foram experiências, acho que, bem distintas. Né? Sim. E ele vai explorar isso. Eu acho que ele tem sido bem-sucedido em passar um sinal de que esse retorno dele vai ser mais próximo ao que o pessoal chama do Lula 1, né? Do Lula primeiro mandato, do que do Lula 2 ou do que a Dilma. Ele está fazendo esse esforço no debate, e eu acho que ele não está passando desapercebido, não. E a outra questão é que, diante da gestão do Bolsonaro, que tem sido avaliado principalmente por estrangeiros na Europa como muito negativo, em vários campos, inclusive no econômico, os Estados Unidos um pouco menos e os asiáticos um pouco menos, mas para os investidores europeus, o Bolsonaro está sendo uma péssima notícia e está só piorando, né, esse relacionamento. Os americanos se dividem um pouco, os asiáticos são um pouco mais distantes desse risco político, vamos chamar assim. Mas não viram eles viram o Lula entrando como um sinal importante e não foi tão negativo, eu diria. Então, eu acho que tem uma esperança aí de que o Lula possa jogar de novo o jogo político para o centro. Né? Não é um extremista, acho que nunca foi, e nesse sentido viram aí uma oposição, ainda que de centro-esquerda, mas dentro do campo da normalidade democrática, normalidade econômica. Então, tem surgido, acho que ao contrário do que se imaginava aí, alguns analistas, surgiu como uma notícia razoavelmente positiva, no meu modo de ver. Eles veem o que é uma possibilidade de uma política industrial uma política industrial de verdade, talvez, ou uma política mais desenvolvimentista na economia? É por aí? Eu acho que antes eles veem uma certa normalidade. O Lula, de novo, por mais que tenha tido a questão da corrupção, que é inegável que teve, etc., mas acho que eles entendem que o Lula ele é mais um político que traria uma certa normalidade institucional para o país, muito mais do que a experiência que o Bolsonaro tem mostrado. Segundo, o Lula, principalmente o Lula 1, ele foi muito conservador do ponto de vista da gestão macroeconômica, né? Então, tem lá uma ideia de que nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. Pois é, você teve uma gestão até excessivamente conservadora. Não sei se foi para compensar um pouco o fato dele vir mais da esquerda, ele foi excessivamente conservador e reconhece isso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a sinalização do Lula foi de que ele entende que uma macroeconomia razoavelmente estável é importante para o crescimento econômico, então, e até para a microeconomia. Então, acho que essa é um pouco a leitura do pessoal. Com relação à política industrial, eu acho que tem uma dupla visão aí. De novo, se você pegar o que foi a política industrial do Lula 1 e comparar com o que foi a política industrial da Dilma, parece que são dois governos... foram dois governos, não parece que foram do mesmo partido, porque foram muito distintas. E a primeira política industrial, aliás, chamava Política, Tecnologia... de tecnologia, indústria e comércio exterior. Então, a primeira política industrial do Lula era tecnologia, indústria e exportação. Né? Depois mudou radicalmente.
essa primeira política industrial, que é um pouco, eu diria, mais próxima do modelo europeu, alemão, francês, eu acho que, de novo, é bem-vinda, é bem vista, desculpa, que é muito diferente daquele nacionalismo meio tosco da Dilma. E que isso foi muito mal visto, porque, inclusive, pressionou a questão fiscal, e então saiu completamente de controle. Mas o Lula, se ele, no meu modo de ver, se ele conseguisse apresentar como Lula 1, aquela plataforma inicial, eu acho que a tendência dele conseguir sinalizar, vamos dizer, uma candidatura mais ao centro, vai ser positivo para expectativas de médio prazo no Brasil, visto de fora. Né? Mas vamos ver para qual que vai ser a estratégia do Lula, que não está muito claro. Ele deu sinais, mas eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Né? Pois é, muita água para passar e, como você disse, a visão que a sociedade brasileira tem do Lula não é exatamente a visão que os estrangeiros têm. Né? Exatamente. Eles veem o Lula com uma lente diferente, vamos dizer assim. Virá uma candidatura importante de centro no Brasil? Putz, eu estou acompanhado com lupa isso aí. Eu tenho tentado estar próximo, inclusive, dessas potenciais candidaturas para ter essa temperatura. O que eu tenho visto aí é que deu o cenário está ficando mais complicado para o centro. Assim, principalmente porque nós já estamos no meio do ano anterior à eleição. Tem que lembrar não que tem o nome, né? Hã? E não tem nome, exato. Assim, o Dória, ele apesar de ter feito, eu acho que assim, se não fosse o Dória, a gente não teria possivelmente nem 10% da vacina que a gente tem no país. Então, assim, o Dória tem um tremendo mérito nesse campo, mas a gestão de imagem que ele fez com relação aos outros governadores, ou seja, com as outras regiões do país, e mesmo um pouco tendo sido muito vocal nessa disputa com o Bolsonaro, desgastou o Dória. Então, você vê nas pesquisas, o Dória reduziu a sua potencial de candidatura, ao contrário do que poderia ter sido como o cara que viabilizou a vacina. Então, eu acho que o Dória praticamente está fora dessa disputa para o ano que vem, deve tentar uma reeleição aqui. O Eduardo Leite, dentro do PSDB ainda, eu acho que ele está sem tração suficiente. Eu acho que o Eduardo Leite tem uma estatura e uma posição ideológica para um vice, mas não para liderar a chapa. Então, também não vejo ali... Você vai ainda para o centro ali no Mandetta, o Mandetta está tendo uma resiliência nas pesquisas surpreendente. Eu achei que ele não fosse perdurar na memória do eleitor nacional como um ministro que foi demitido pelo Bolsonaro no ano passado. Ele ficou 1 ano e pouco no ministério. Mas ele, surpreendentemente, está mantendo uma certa presença. Não é ainda um cara definitivo, mas é uma figura que surpreende porque está no radar ainda. O Luciano Huck, que tem mantido uma posição dúbia sobre sair ou não sair, parece que perdeu um pouco a atração. Precisa confirmar. Ele mesmo já anunciou que até o meio do ano vai definir se sai ou não sai. Eu acho que está ficando um pouco tardiamente, mas ainda é uma figura com um apelo. O nome dele já está nacionalizado. Ele vai precisar construir uma agenda atrás dele. Mas ele é um cara conhecido. Você pega nas pesquisas, 94%, 95% dos brasileiros reconhecem ele. Então é um nome que ainda está no jogo, mas está faltando apresentar para que veio. E ainda eu diria que sobra assim no centro para a esquerda o Ciro Gomes, né? Que mantém o perfil de candidatura. Ele é um nome muito conhecido. Ele nas pesquisas vai razoavelmente bem. E principalmente no segundo turno, ele tem mostrado uma competitividade com o Bolsonaro razoavelmente alta. O problema é que ainda ele precisa mostrar que ele é um cara de aliança, né? Porque o PDT, do partido dele, hoje está basicamente restrito ao Ceará, não é um partido de base nacional muito ampla. Ele está numa aliança com o PSB e com o PCdoB para ampliar um pouco essa base. Vamos ver se resiste essa aliança, se ela consegue se ampliar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que deu uma exprimida ali no espaço ideológico para o centro. Mas diria que essa é uma peça fundamental para a gente fazer um cenário definitivo para 2022. Isso está muito aberto ainda, mas vai ter pessoas de centro. A grande questão vai ser se ele vai sair pulverizado em várias candidaturas pequenas. Por exemplo, o Amoedo diz que vai sair de novo. É bem possível ter mais uns 3, 4 candidatos. Quanto mais pulverizado, menos chance o centro vai ter, não o centrão, de ir para o segundo turno.
e a chance de polarizar aumenta, né, entre Lula e o candidato do Lula, o Lula, versus o Bolsonaro, que já é candidato desde de 1º de janeiro de 19, né, do primeiro dia de mandato ele já é candidato à reeleição. Eu acho que vai depender se vai ser o candidato do centro, o grau de dispersão que o centro vai apresentar em 2022. Tá bem. Ricardo, sobre esse assunto, certamente nós voltaremos a conversar algumas vezes ainda antes da eleição de 2022. Opa, agradeço muito a tua participação aqui no Planeta Azul. Perfeito. Agradeço aí de novo o convite, Rodolfo. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, Ricardo. Nós conversamos com o Ricardo Senes, que é economista e doutor em ciência política e sócio da Prospectiva Public Affairs. Obrigado, Ricardo. Prazer, mestre.